Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E aí, vamos que vamos, mais um dia, né? Graças a Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E será que nós estamos fazendo do jeito que Deus quer que nós fazemos aqui na Terra? Porque nós estamos de passagem. Eu acredito que nós somos peregrinos aqui na Terra. Nós estamos de passagem tanto para dar quanto para receber, né? Igual falei para vocês que eu não estou em nenhuma comunhão na igreja, mas eu acredito muito na palavra de Deus e eu busco para Deus para que isso venha acontecer na minha vida, porque é não só o desejo de Deus, mas também é o meu desejo de um dia eu estar conforme Deus quer que eu esteja certinho na igreja, comunhão, né, participando junto com os irmãos, que a Bíblia fala que quão bom e quão suave é que todos vivemos em união. Só que eu hoje vou falar um negócio para você de certeza que eu acredito que nós temos que aprender a viver para nós. Você tem que aprender a viver para você. Como assim aprender a viver para você? Porque se você quer uma mudança, então de respeito a você, você tem que ir adiante. Se você quer Deus, então é você que está querendo chegar até Deus. Então quando você chega até Deus, você sabe que a palavra de Deus fala que os dois mandamentos maiores da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas e segundo o teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta você querer viver só para você, só pensando em você, mas se diz respeito a você. Quando você aprende a viver para você, mas aprende a viver para você com Deus, é diferente. Quando você não tem Deus dentro do seu coração, você vive para você, mas você vive para o mundo, tentando agradar as pessoas, vivendo o que as pessoas vivem, seguindo o status do mundo, seguindo receita que o mundo te oferece. Mas quem quer andar com Deus, ele já não vive mais no mundo, ele vive já o mundo espiritual, que é igual eu falei para vocês, a gente se torna a ser de Cristo, a passar a viver conforme Jesus quer. Eu sei que o que eu tô falando parece até, tipo assim, assuntos de pessoas de crente, cristão, religiosas, mas é muito a mais além do que isso. Porque quando a pessoa ela entra para a igreja, ela procura Deus, ela está passando por uma luta, uma dificuldade, ou seja, de falta de emprego, ou enfermidade, ou a vida sentimental, ou a vida familiar. Então ela vai buscar Deus para isso, porque ela quer que aquele seu problema, Deus venha te ajudar. Ela quer que Deus faça aquilo que ela não vê e aquilo que ela não pode fazer. Só que Ele vai fazer para você, mas você tem que acreditar nele e começar a andar conforme Ele quer que você anda. E a palavra de Deus fala que ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho. E Jesus, Ele falou que Ele é o Filho, Ele é o caminho, e Ele é a verdade e a vida. Então, quem quer ir até Deus tem que ir até Jesus. Quem quer ir até Jesus tem que pegar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus Cristo. Então, essa que tá, essa palavra chave, sim, aprenda a viver para você. Como que eu falei tanta coisa, às vezes você pode não ter entendido. Como aprender a viver para você? Porque quando você quer algo diferente, então é você. Você quer libertação de algo que você não gosta, mas você faz. Você quer deitar na sua cama de noite e dormir. Você quer paz. Você quer tranquilidade. Você quer ter sabedoria em falar as coisas com as pessoas. Você quer ter paciência, mas você não consegue. E Deus, Ele é isso. Ele é tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus, Ele é mais além disso. Porque nós vivemos para Ele e Ele vive para nós. Só que existe escolha, né? Ele deu o livre-arbítrio para cada um. Então, quando nós nascemos, nós somos cuidados pelos nossos pais. Nossos pais nos ensinam a andar, a falar, ensina muitas coisas, ensina a ter modos, a ter uma conduta, a ter caráter,
vergonha, várias coisas. Tem pessoas que não aprendem, demora mais, mas tem pessoas que já aprendem dentro do seu lar, né? E eu não nasci num berço evangélico. Vou falar para você assim, logo, porque eu não nasci num berço evangélico. E quando eu nasci, eu vim de uma família católica que acredita nas imagens, de escultura, que tem uma outra crença de uma religião evangélica, de uma religião cristã. Todas falam de Jesus, mas são diferentes os costumes. Não sei porque tem Bíblia também diferente, mas eu acredito, não só porque eu não estou na igreja, mas eu acredito que Deus, ele é um só. E que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um conjunto completo, ela é a chave para a gente conseguir a nossa vitória, a bússola para a gente conseguir o nosso caminho. Ela é a peça para montar o quebra-cabeça da nossa vida, porque eu acredito que a vida é um jogo. Então, todos os dias a gente tem obstáculos para passar. Conforme a gente vai passando, nós vamos aprendendo, vamos pegando experiência e vamos sendo aprovadas. Você vê que as pessoas falam, pô, fulano é tal, legal, tal. E Deus, o que Deus tem falado para você? Porque a gente quer agradar todo mundo, mas esquecemos de agradar a Deus e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Porque quando você decide fazer as coisas certas, é porque você está querendo mudar e está querendo cuidar de você, né? Então, assim, quando a palavra de Deus entrou na minha vida, que eu vi que realmente é verdade, eu busco, eu tento aplicar. Mesmo que tem coisas que eu não consigo fazer, que eu não consegui parar de fazer ainda. Mas tem coisas que eu tento. Uma coisa que eu não consigo de deixar é de sempre estar falando com Deus. Porque Ele falou comigo aos meus 17 anos. Ele me chamou e falou para mim, tu queres o que não é teu. E realmente aconteceu. Eu estava pedindo para Ele para me casar com um rapaz e ele me deu uma outra pessoa e ele mesmo trabalhou. Então assim, quando Deus ele escolhe alguém, como Deus ele tem um chamado na vida de alguém, você vai sentir e você vai fazer a diferença, você vai buscar. E eu falo para você que você não vai se arrepender, não vai ser ruim para você quando você começar a buscar a palavra de Deus. Não é que eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou ser uma santa. Santo só existe um, que é Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós já viemos da descendência de pecado, que é a descendência adâmica, a descendência de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus no início. Então nós hoje sofremos a consequência do início. Nós já viemos do pecado. Então o pecado já está na nossa carne. A mentira, o engano, tudo, a cobiça, a inveja. Só que nós temos que lutar para que isso não venha acontecer na nossa vida. Porque se uma vez acontecer, a gente vai sofrer as consequências. Então, porque a Bíblia fala que o que nós colhemos é o que nós vamos plantar. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim também. Então, assim, quando você decide viver para você, você e Deus e mais ninguém. Você não se preocupa em agradar as pessoas, você se preocupa em agradar a Deus, porque você quer que Deus mude a sua vida. Você está cansado de viver sofrendo, se sentir sozinho, você está cansado de bater em porta e não achar nada, porque você às vezes não está sabendo procurar na porta certa. Você está cansado de procurar um rapaz para namorar, para casar, e você não consegue alguém que te ame, mas porque você não está tendo a instrução certa para você conseguir aquilo que você está querendo. E Deus, Ele é essa chave. Mas para você chegar até Deus, você tem que seguir Jesus Cristo. É necessário de renúncias em nossas vidas. É necessário todos os dias você falar com Deus. Se não der para você dobrar o seu joelho, você lê a palavra de Deus, você fala em pensamento. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, para quando vir o dia da tribulação, da angústia, da tentação,
você conseguir ter a palavra de Deus dentro de você e resistir, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É igual eu estava falando em outros vídeos, eu sempre converso sobre isso, que nós, ser humano, quando nós viramos adulto, nós temos que ter a escolha, igual eu estava falando no início, que nossos pais nos ensinam muitas coisas, mas quando viramos adulto, aí é nós que temos que se virar e achamos que nós se viramos sozinhos, mas nós não estamos só. Deus está com você e você tem que acreditar. Se você não acreditar, nada vai acontecer. Sempre você vai estar aí na pior. E o pior de tudo, arriscado ainda perder a salvação, porque nós temos que ter a nossa escolha. Deus, ele deu o livre-arbítrio para cada um escolher o caminho, ele não força ninguém a nada. Então, assim, existe dois lados, o lado do bem e o lado do mal, o diabo e Deus. Então, qual o lado que você vai estar? E não coloca na sua mente assim, qual religião que eu vou? Se eu vou para Batista, se eu vou para Assembleia, se eu vou para Católica, se eu vou para outra religião que eu não sei qual o nome. Tem vários tipos de religião, né? Então, assim, mas procura Deus, primeiramente. Antes de você querer entrar para uma igreja, se afiliar numa igreja, procura Deus, fale com Deus. Peça para Ele te direcionar o que Ele quer que você faça. E você fazendo isso, você está cuidando de você mesmo. Você está aprendendo a viver para você. Por que eu estou falando isso? Porque a salvação ela é individual. Quando você nasceu sozinho. Quando você for morrer, você também vai morrer sozinho. Se você for para o inferno ou para o céu, quem sabe é Deus. Ninguém sabe. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode condenar ninguém. Então a salvação ela é individual. Você vê quando nós somos jovens, as mães falam muito assim, os pais, vigia com amizade, que a amizade te coloca tal, vigia com fulano coloca tal. Realmente, tem amizade que se nós não vigiar, vai levar a gente para o mau caminho. Isso eu tenho certeza que eu já passei por muitas amizades. Mas tem amizade também que vai te levar para o bem. Então é a nossa escolha. Cabe a nós. Se você estiver andando com pessoas que fazem coisas erradas, cabe a você se você vai andar com essa pessoa, se você vai fazer o que ela faz. Então, assim, nós temos que analisar a nós mesmos, o que nós queremos, quem nós quer ser. Porque não adianta eu querer ser uma pessoa bem-sucedida, mas eu não ter caráter. Não amar a Deus, não amar meu próximo, não ter paciência, então eu não tenho nada. Porque é isso que vai nos ajudar no nosso dia a dia. É o que realmente nos alimenta. São as palavras benditas, são as palavras positivas, são as palavras bem faladas que ela vai. As palavras, elas são energias, são vivas. Então, quando ela fala para o bem, ela vai funcionar para o bem. Se ela falar para o mal também, ela também vai funcionar para o mal, porque a Bíblia mesmo fala que tem um poder para abençoar e amaldiçoar. Então, se você quer bênção, começa a pronunciar na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua própria vida. Eu aprendi assim, na minha caminhada. Depois que eu fiquei 11 anos na igreja, depois que eu me afastei da igreja, que parecia que eu não conseguia falar com Deus, porque eu estava em pecado, né? Quando a gente acha que está na igreja, nós não estamos em pecado, mas todos nós estamos em pecado. Eu aprendi e tenho mais e mais ainda que aprender, nós erramos sempre. Então, assim, eu parei de buscar a Deus, não orava mais, eu tinha vergonha de falar com Deus, tinha vergonha de louvar a Deus. Eu amo louvar o Senhor, que eu acho que o louvor ele limpa a gente, a nossa alma, faz a gente chorar, faz a gente se sentir super bem, Neve. Então, assim, eu parei de fazer tudo isso. Não fazia mais nada disso. Aí o que aconteceu? Eu fui me esfriando cada vez mais. Eu via que eu estava me entregando mais ainda ao pecado, fazendo mais as coisas ainda que o mundo queria que eu fizesse, que o diabo queria que eu fizesse, e não estava fazendo o que Deus queria. E estava cada vez eu estava pior. Estava falando até palavrão, coisas que eu não gosto de falar.
Não gosto de falar palavrão, não tenho nada contra, se você, não tenho nada contra a vida de ninguém. Eu tô aqui falando no vídeo, no YouTube, não é pra mim me intrometer na vida de ninguém. É falando de mim, pra vocês, ou se gostar, adquirir na sua vida, aplicar, porque realmente vai acontecer a mudança. Então, assim, a minha vida estava um caos, estava totalmente destruída. Eu via eu destruindo a minha vida com as minhas próprias mãos. Isso lá para os 24 anos, que eu estava já com meus 3 filhos, já casada. E nós se desviamos, eu e meu esposo se desviamos da igreja. Não tava, saímos de comunhão, ficamos fracos, né? Ficamos fracos na fé, se entregamos a carne, como fala. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E um certo dia eu fui dormir, estava muito perturbada de espírito mesmo. Eu fui dormir, eu tive um sonho muito real. Nesse sonho, Jesus tinha voltado. Já tinha voltado, eu vi todo mundo correndo e eu corria e eu não conseguia entrar na porta do céu. Eu vi aquela brechinha ali da porta, uma porta enorme, grandona, e uma brechinha assim, dessa largura mais ou menos, assim, que faltava para fechar. Eu acordei desesperada, chorando, tremendo, e ali eu dobrei o meu joelho, eu fiz um concerto com Deus. E eu falei para Deus que eu ia buscar Ele, independente de qualquer coisa, do meu pecado. E a partir daquele sonho que eu tive, foi muito real, que Ele entrou na minha carne mesmo. Não só no sonho, mas entrou na minha alma, no meu coração, no meu espírito, tudo dentro de mim. Aquele sonho me transformou e até hoje ele me transforma, porque eu sei que realmente a palavra de Deus ela é verdadeira mesmo. A gente tem que seguir um lado. Quando fala assim que aprenda a viver para você em sentido, aprenda a viver para você no sentido espiritual. Porque como a palavra do Senhor fala, buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. Então isso é verdade. Porque você pode buscar dinheiro, o dinheiro não vai te trazer paz, ele vai te trazer a satisfação, porque você vai estar alimentando uma célula que nós temos, que é a célula da satisfação. Essa célula do nosso corpo, ela quer ser alimentada. Então, assim, quando nós começamos a andar com Deus, nós vemos a palavra dele, nos ajuda a ver o que nós temos ou não que fazer, o que nos é lícito e o que não é lícito. Mas quando a pessoa ela anda sem Deus, ela anda cega, ela não consegue enxergar o que ela está fazendo, ela não consegue enxergar o próprio mal que ela está causando para ela mesma, porque a luta é com nós mesmos, é o nosso pensamento, é todos os dias a gente tem que estar lutando contra nós mesmos. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer aprender para viver para você, não olhe para o seu erro, não olhe para o seu pecado, porque nós temos pecado. Olhe somente para Deus, o autor, consumador da sua fé, da minha fé. Porque quando eu comecei, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou começar a buscar Ti, independente de qualquer coisa. Eu vi a minha vida mudar. Eu hoje consigo abrir a boca para falar dele. Eu consigo abrir a boca para mim falar como que ele é maravilhoso em nossas vidas. Independente se nós estamos firmes em uma igreja ou não. Deus, ele não é religião. Deus, ele é Deus acima de todas as coisas. Deus, ele é o Criador meu e seu. Ele cria tudo. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que se você tem fé em Deus, tudo que você pedir em oração, Ele te concederá. Então, eu comecei a colocar a minha fé em Deus. A vergonha parou. Hoje eu consigo cantar hino na minha casa, mesmo eu não estando na igreja, mas a minha vontade. E eu sei que eu vou estar e eu vou falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque um dia Ele me permitiu estar na casa de Deus. E eu acredito que Ele vai me permitir novamente. E você também. Deus vai permitir você também, que você tem vontade de ficar na igreja, participar das coisas de Deus. É muito gostoso, é muito maravilhoso. Mas primeiramente tem que ser nós. A mudança de dentro para fora.
Quando você aceita Deus, você vai estar aceitando a verdade. E a mentira já era, não pode habitar mais, hein? Mentira, engano, nada disso. Então você tem que escolher um lado. Escolha o lado, cuidar de você. Mas não é cuidar de você, esquecer do próximo, porque a Bíblia fala que sem amar o próximo, ninguém vai ver a Deus. Então é necessário amar o próximo, é necessário amar você, é necessário amar Deus. E vai dar tudo certo. Se você fizer isso que eu estou te falando, você vai conseguir. Porque quando eu parei de ficar olhando para os meus erros, eu comecei a conseguir ter força de dobrar meu joelho, conseguir ter força de falar com Deus, de abrir a palavra de Deus e ler. Porque quando eu olhava para o meu pecado e olhava para o que os outros iam falar, eu não conseguia, eu me afastava mais ainda. Tem até um versículo na Bíblia, no livro de Isaías, que quando eu ficava na igreja, que eu gostava muito, só que eu não entendia. E hoje, eu mais ou menos, eu acho que eu entendo, eu acho que deve ser isso mesmo, que a Bíblia fala assim, que o pecado que afasta a gente de Deus. No livro de Isaías, acho que 59, se eu não me engano, que fala assim, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa nos ouvir. Mas é o nosso pecado, é a nossa iniquidade que faz essa separação de Deus e o homem se achegar. E eu comecei a pensar, gente, quando nós estamos pecando, nós não queremos chegar a Deus, porque a gente está em pecado, a gente está com vergonha, nós não conseguimos parar de pecar e a gente não vai chegar a Deus. Então, assim, a gente tem que deixar o nosso pecado de lado, se achegar a Deus, se humilhar para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não consigo. Aí você vai ver Deus fazendo a mudança, porque Deus ele veio para os pecadores, Deus veio para os perdidos, Deus não veio para os sãos. Porque imagina a pessoa sã precisa de ajuda? Não, ela já está toda limpinha, não precisa de nada, a casa dela está toda arrumada, o celeiro está cheio, sangue bom, tá tudo ok. Então Deus ele veio para aqueles que estão chorando, que estão precisando. Essa é a lógica de Deus. Então assim, se você está sofrendo hoje, não é em vão o seu sofrimento. Vai buscar Deus, que você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Então, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, começa a parar a pensar, não, eu preciso cuidar de mim. Porque Deus me amou de uma forma tão grande que enviou o seu filho para morrer por mim. Então eu não posso ficar nessa situação. Não posso ficar só na bebedeira, bebendo, só usando droga, batendo na minha esposa. Eu não posso ficar xingando a minha mãe. Eu não posso amaldiçoar meus vizinhos, ser uma pessoa mal-humorada. Eu não posso ser assim. Então você vai querer ser uma pessoa diferente. Você vai querer ser uma pessoa alegre, feliz e animada. E todas essas qualidades só em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E vamos dizer, né, meu povo, porque nesse mundo tão cruel, tão difícil de viver, que as pessoas acham que viver de forma de expressão, de liberdade, é fazer tudo o que você quer e cada vez mais se afundando. Não é assim. Ele veio para nós dar vida e vida com abundância, mas para você ter vida e vida com abundância, você precisa viver aqui na terra direitinho. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Então, se você quer ter salvação, ter vida eterna, ter vida de paz, vida de abundância, enquanto você está aqui na terra, procura Deus enquanto você pode achar. Essa é a minha dica para você hoje. Né? Eu estou buscando a Deus, não que eu sou melhor que você, não sou melhor que ninguém, mas eu quero falar para você isso, que não existe outro caminho a não ser com Deus. Então assim, eu não vou conseguir falar com vocês outro assunto, posso até falar, mas eu sempre vou estar direcionando a palavra de Deus, porque ela é tudo. Se você for falar de política, tem a palavra de Deus. Se você for falar de enfermo, tem a palavra de Deus. Se você for falar de pessoas, tem a palavra de Deus, porque nós fomos feitos por Deus. Eu acredito que Deus criou os céus e a terra, depois ele fez tudo o que há na terra, fez o homem e fez a mulher. E assim nós aqui estamos, né? Eu não acredito que nós viemos do macaco, muito menos, sei lá, daí eu aonde que tem várias pessoas que falam,
mãe natureza, sistema, sei lá o que é que acontece na mente do povo, mas eu acredito naquele que já falou comigo e eu escutei a voz dele. E ele existe, ele é de verdade. E mais uma coisa que eu vou falar pra você, não fique esperando A ou B para buscar por você. Você que tem que ir até ele, porque ele te deu liberdade para isso. Eu te dou toda certeza. Vai no seu quarto, feche sua porta, dobre o seu joelho e fale com Deus. Quando você não tiver o que falar, não saber, faça a oração do Pai Nosso. Faça a oração do Pai Nosso. Se você não sabe, aprenda. Mas faça cada detalhe do Pai Nosso, você reflita e pensa. Que você também tem que tentar fazer o que o Pai Nosso fala. Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é fácil, mas não é difícil e não é impossível. Quando você vê, você vai falar: nossa, como que eu consegui passar por isso, né? Deus, ele é maravilhoso. E é assim mesmo. A gente pensa que não vamos conseguir, mas nós conseguimos, porque Deus, ele nos ajuda. E eu vou falar mais uma coisa para você rapidinho, que assim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele me ajudou através daquele sonho que ele me deu. E eu falo para você que acredite nos seus sonhos, porque Deus está nos despertando. A gente vê pelos sinais aí que o mundo está cada vez pior, cada vez devastador. As pessoas estão perdendo o amor um pelo outro. E não é fácil, né, gente? Não é fácil e realmente as coisas estão difíceis, mas com Deus tudo é possível. A gente sofre, que ele fala que nós teremos aflição, mas se nós tiver bom ânimo, ele vai nos ajudar. Então, que vocês venham ficar com essa palavra no coração de vocês, saber que Deus, ele é tudo na nossa vida. E aprenda, busque por você, lute por você, pela sua mudança, mude pelo seu melhor. Sabe por causa de quê? Porque Jesus está voltando e ele quer te salvar, e quer salvar a mim também. Tá, gente? Um grande beijo. Fiquem com Deus, que vocês tenham um dia de paz, um ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe todos vocês.